pessoal, tudo bem? E hoje vamos continuar com o nosso resumo da história do Brasil. Iremos do Império até o final da ditadura militar e a criação de uma nova Constituição. Então, vamos nessa! Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e deixe seu joinha. Nas décadas seguintes, o Brasil foi governado por Dom Pedro I e depois por seu filho Dom Pedro II. O novo império enfrentou e superou inúmeras dificuldades. O tráfico de escravos chegou ao fim em 1831, mas ainda havia um número significativo de escravos trabalhando, principalmente nas plantações de açúcar, café e algodão. Dom Pedro II teve o cuidado de evitar confrontar os poderosos proprietários de terras que tinham esses escravos. Então, foi gradualmente eliminando os sistemas e leis que sustentavam a aquisição e posse de novos escravos, o que culminou na libertação final dos 700 mil escravos restantes em 1888. No Brasil, um país vasto e com muitas diferenças regionais, as rebeliões e movimentos separatistas eram comuns. O imperador conseguiu contê-las com a ajuda do seu hábil general Lima e Silva. A questão da expansão da Argentina e do Paraguai ao redor do Rio da Prata, no franco sudoeste do Brasil, foi abordada por meio de uma série de guerras, com o Brasil saindo vitorioso em cada uma. Em regra, o governo de meio século de Dom Pedro II foi considerado o mais bem-sucedido da história do Brasil. A população mais que triplicou, de 4 para 14 milhões, e suas ferrovias se estendiam por mais de 8 mil quilômetros. O imperador, altamente educado, mostrando grande intelecto, temperado com modéstia e generosidade, tornou-se muito popular até a época do golpe militar que o derrubaria do poder. Uma conspiração entre a crescente classe média urbana e os militares e os barões do café surgiu querendo uma república, pois acreditavam que a monarquia estava impedindo o país de se modernizar, como muitos países europeus e os Estados Unidos na época. Em 1889, eles derrubaram Dom Pedro II, que foi exilado como ex-imperador, morrendo em Paris apenas 2 anos depois. Em seu lugar foi fundada uma república e nos 40 anos seguintes, o Brasil foi governado por uma sucessão de presidentes, que ficou conhecido como República Oligárquica, ou popularmente chamada de Presidente do Café com Leite. O café passou a dominar a economia brasileira, respondendo por a metade de todas as exportações. E aonde há dinheiro, é claro que há poder. E a maioria dos presidentes dessa época foi um dos latifundiários barões do café. Foi no período de 1870 a 1930 que ocorreu a maior imigração da Europa, com mais de 4 milhões de pessoas chegando nessa época. A maioria deles veio de Portugal, Itália e outros da Alemanha e Espanha. Muitos trabalhavam nas plantações de café que haviam perdido a oferta de mão de obra escrava. Na primeira parte do século XX, a demanda por borracha usada em pneus para automóveis recém-inventado abriu a bacia amazônica pela primeira vez, já que as seringueiras prosperavam no clima quente e úmido da floresta tropical. Nesse impulso para o oeste, as fronteiras com outros países do centro e do norte do continente foram finalmente resolvidas, muito a favor do Brasil, tão longe a oeste da linha original do Tratado de Tordesilhas. A década de 1930 foi economicamente difícil para o Brasil, pois as exportações de café despencaram em decorrência da depressão que afetou os Estados Unidos e muitos outros países do mundo desenvolvido. Nessa instabilidade surgiu Getúlio Vargas, que no quarto século seguinte dominou o Brasil como presidente eleito ou ditador.
Vargas, um grande apoiador dos Estados Unidos, levou o país à Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, com militares operando patrulhas anti-submarino no Atlântico Sul e tropas terrestres vendo batalhas na Itália. A Era Vargas chegou ao fim em 1954, após uma série de escândalos, o último envolvendo num assassinato de um rival político. Ele tirou a própria vida em vez de enfrentar a humilhação de ser forçado a renunciar. Nos anos seguintes, sob a presidência de Kubitschek, deu-se a maior ênfase ao desenvolvimento de infraestrutura, como barragens hidrelétricas e rodovias. Em particular, a construção de uma nova capital, Brasília, no interior do país. Esse fato provocou o forte desenvolvimento do país para o interior através da expansão de seus recursos financeiros e da agricultura. Esses projetos implantados tiveram um custo enorme e sem um crescimento econômico imediato do país. As dificuldades econômicas crescentes e não resolvidas na era Vargas levou a situação a uma espiral inflacionária fora do controle e uma crise econômica que rapidamente se transformou em uma complexa crise política que levou o país à beira da guerra civil entre dois campos: os seguidores da escola política de Vargas e os contrários, essencialmente formando a esquerda e a direita. Temendo uma transição para o comunismo sobre o presidente eleito Goulart, os militares assumiram o poder em 1964, expulsando-o, e nos próximos 20 anos ditaram quem seria o presidente. Essa ditadura militar efetiva inicialmente proibiu a dissidência política, com milhares sendo presos e torturados. Os partidos políticos foram proibidos e permitidos novamente apenas 10 anos depois. O regime, com apoio dos Estados Unidos, devido à sua agenda antissocialista, foi capaz de estabilizar a economia. Entretanto, ao longo dos anos de 1970 e 1980, a economia prosperou, a custo da liberdade política. Nesse período, o Brasil alcançou seu ápice econômico, com o setor industrial, em particular, crescendo fortemente, e o esteio do poder econômico do Brasil, a agricultura, expandindo-se para o norte e oeste em direção à Amazônia. O governo civil voltou em 1985. Entretanto, os governos alteraram entre os partidos políticos e socialistas e conservadores. A economia teve seus altos e baixos, mas em geral continuou a crescer, mas as dificuldades sociais continuam profundos. O legado da escravidão, em particular, ainda paira sobre o país, com as favelas marcando grande parte de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Quando os escravos foram libertados em 1988, o Estado não ofereceu ajuda ou assistência a eles. Então eles simplesmente construíram suas casas onde puderam, com qualquer material disponível, recebendo magros salários oferecidos a eles como trabalhadores não qualificados e sem formação escolar. Essa população marginalizada e sem acesso à educação formal e sem perspectiva de vida, junto à exclusão social, continuou nas gerações seguintes, já que eles foram efetivamente tratados como cidadãos de segunda classe, por aqueles com maiores poderes aquisitivos e sociais. O país hoje tem um dos maiores índices de desigualdade e renda do mundo, e talvez, como consequência, abrigue altos níveis de violência nas grandes cidades. Parte dessa responsabilidade pode também ser atribuída aos traficantes que desempenham um grande papel nesse meio. Em resposta, houve relato de esquadrão da morte da polícia para lidar extrajudicialmente com esses criminosos. Longe das grandes cidades, no interior, a destruição da floresta amazônica e cerrado por madeireiros, agricultores e pecuaristas tem atraído a atenção de críticas internacionais indesejáveis, já que muitos nos países desenvolvidos veem esta região como um patrimônio global
por sua biodiversidade e seu papel em atuar como um sumidouro de CO2. O Brasil é uma federação de estados, da mesma forma que os Estados Unidos ou a Alemanha, com cada um dos 26 estados e o Distrito Federal exercendo considerável autoridade em seu próprio território. Acima dele está o governo federal nacional, que dita a política externa e as políticas nacionais, que considera estarem dentro da sua competência. Abaixo dos estados estão os municípios, totalizando mais de 5.570 ao todo o país, em sua maioria localizado nos maiores estados. A capital é Brasília, localizada dentro do próprio Distrito Federal, que está sob o controle direto do governo federal. Esse governo está dividido em 3 poderes administrativos: executivo, legislativo e judiciário. Assim como nos Estados Unidos, o executivo é chefiado pelo presidente eleito pelo povo, que deve votar por lei, para um mandato de 4 anos, renovável uma vez. A legislatura, que transforma moções em lei, é bicameral, o que significa que as 2 casas. A Câmara Alta é o Senado, que representa o poder dos 26 estados mais o Distrito Federal, com 3 senadores de cada para dar um total de 81 senadores, servindo mandatos de 8 anos. A Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados, composta por 513 cadeiras, eleitas para um mandato de 4 anos, e reflete mais a população real, com os estados mais populosos retornando mais deputados. Desde a sua independência em 1822, o Brasil passou por nada menos que 6 revisões em sua Constituição, sendo a mais recente de 1988 uma reescrita completa. A bandeira do Brasil, em seu uso desde a proclamação da República em 1889, é uma das mais distintas e reconhecíveis do mundo, com um retângulo verde e um losango amarelo que lhe dá o nome local de verde e amarela. Este padrão verde e amarelo foi criado a partir da antiga bandeira do Império do Brasil, em que o verde denota a Casa de Bragança de Dom Pedro I, imperador do Brasil, enquanto o amarelo representa a Casa de Habsburgo, da esposa de Dom Pedro I. O emblema imperial anterior no centro foi substituído por um céu azul estrelado, representando as constelações sobre o Rio de Janeiro, do dia da proclamação da República, com o Cruzeiro do Sul sendo proeminente perto do centro. Cada uma das estrelas do céu denota um dos estados do Brasil, mais o Distrito Federal. A bandeira foi atualizada várias vezes à medida que novos estados foram criados ao longo dos anos. Finalmente, a frase de origem humanista significa ordem e progresso, envolvendo o céu azul. O uso do Cruzeiro do Sul é uma escolha popular para os países do Hemisfério Sul, como a Austrália e a Nova Zelândia também apresentam esse asterismo em suas bandeiras. Essa constelação ocupa o brasão do Brasil, que também data de 1889. As 27 estrelas dos estados, mais o Distrito Federal, circulam uma cruz no centro, enquanto uma estrela verde e amarela contém o emblema central. A faixa inferior mostra o nome oficial do país, junto com a data de fundação da República. Se você gostou desse vídeo e se te ajudou de alguma forma, poderia nos dar o seu joinha e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e Deus o abençoe.